Fala pessoal, ele é Abel Barreto aqui mais uma vez com vocês e neste vídeo eu vou mostrar para vocês sobre saídas analógicas e como que a gente consegue trabalhar com valores analógicos, tá? Antes da gente continuar, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vamos fazer com que essa comunidade ela consiga crescer e passar esse conhecimento adiante para todo mundo, tá? Bom, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Dentro da nossa configuração, a gente vai utilizar aqui a função analogWrite. Tá? Essa é o trecho do programa que a gente vai precisar utilizar. Tá? E esse é o recurso que a gente utiliza para fazer o controle de tempo que a saída ela fica ligada. Tá? Muita atenção, tá? Que existe uma pequena confusão que acontece aí, é que a saída do Arduino ela é uma saída de PWM. Tá? Então, se a gente for voltar lá naquela nossa documentação que a gente falou sobre as saídas do Arduino, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui facilmente para vocês, vocês vão perceber que a gente está falando, né, de um equipamento que ele não possui uma saída analógica. Tá? O que ele possui, vamos ver se a gente acha aqui rapidamente. Então, vamos colocar aqui na apresentação. Beleza. Então, olha só, o que a gente possui aqui no nosso sinal analógico, nosso equipamento, né, perdão, no nosso Arduino, é que ele possui as sinais de PWM. Quais são as saídas que a gente consegue utilizar com o nosso PWM? Tá? São as saídas número 11, número 10, tá? Tá aqui o número 10, a número 9, a número 6, a número 5 e a número 3. Tá? Basicamente são as 6 saídas que a gente tem de PWM no Arduino Uno e que elas estão marcadas aqui, né, no silk aqui da placa do Arduino com esse símbolo do tio. Tá? Então ele fala para você que é um sinal de PWM a partir disso daqui. Tá? Mas presta só atenção, pessoal, que a saída PWM, ela na verdade, ela é um controle, né, de largura de pulso. Tá? Então quando a gente coloca a saída para zero, eu estou falando que o meu pulso ele vai estar sempre desligado. Tá? Quando eu controlo a minha saída e coloco ela para o valor máximo, que é o valor de 255, ele vai deixar esse sinal todo ligado, em 5 volts. Tá? Se eu quiser fazer, por exemplo, um valor que fosse a metade do tempo dela desligado e a outra metade do tempo ligada, eu iria utilizar o valor de 127, que seria basicamente a metade de 255. Então, eu consigo fazer o controle de 50%. Pessoal, isso é um negócio que eu vou tentar explicar até de uma outra forma aqui para vocês. Tá? O que acontece? A gente trabalha sempre com sinal 0 e 1. Né? Até o momento a gente trabalhou com sinal de 0 e 1. Quando a gente quer trabalhar com um sinal analógico dentro do Arduino, ele vai fazer o controle de pulso. Mas o que vai acontecer? A gente precisa fazer uma conversão, né, que é uma conversão de digital para analógico. Né? Esse seria a terminologia correta, digital para analógico. Né? Muitos equipamentos na indústria eles utilizam o termo DA, Digital to Analógico. Tá? E aí o que eu vou querer fazer? Eu vou colocar para ele um valor. Né? Eu quero que ele vá para alguma coisa. Tá? Então, o máximo que o meu equipamento ele trabalha, no caso aqui o Arduino, é 8 bits. Tá? O que são os 8 bits? Quer dizer que ele vai variar, né? A gente já viu sobre isso, é um byte, né? Ele vai variar de 0 até 255. Tá? Então, quando eu coloco o valor 255, eu estou falando na minha rede elétrica que eu quero o valor de 5 volts. Tá? Então, eu estou fazendo essa conversão direta. Se eu colocar o valor de 0 aqui no meu binário, no meu sinal digital, né? Eu vou querer o valor de 0 volts no meu sinal analógico. Tá? Em algum momento, a gente vai entender que isso daqui, ó, esse elemento aqui, ó, esse trecho aqui, ó, ele não é importante para a gente. Isso daqui poderia ser um 0 a 10 volts, isso daqui poderia ser um 0 a 20 mA, um 4 a 20 mA, mas isso daqui ele não representa nada para a gente na nossa programação. Tá? E nem esse valor aqui também, ele também não representa nada, porque esse daqui é o dado binário.
Tá? O que eu quero representar? Vamos colocar aqui um caso, que é até o caso da nossa operação, né, que é o desafio que a gente iria fazer na sequência. Tá? Eu iria fazer o controle, né, do meu sinal analógico, de luminosidade, do brilho do meu LED. Tá? E aí, o que eu preciso fazer? Olha só, eu tenho aqui, né, essa configuração aqui que é importante para mim. Tá? Então, quando eu colocar, sei lá, num registrador que eu quero 100% de brilho, né, o que eu quero? Eu quero que haja, né, 100%, né, ou seja, ele esteja na minha luminosidade máxima, né, luminosidade máxima. Tá? Então, o que eu vou querer vai ser isso daqui, ó. Então, toda vez que eu tiver na minha operação, vamos colocar uma outra cor aqui, eu vou querer que aconteça essa escala aqui, ó. Tá? Então, independente de qualquer outra coisa, se eu tiver com 100% no meu registrador lá, eu quero que saia o valor de 255 lá na minha entrada, lá na minha instrução analog write, para que na minha elétrica tenha um valor correspondente, né, a 5 volts e fisicamente aconteça, né, o valor de 100% de luminosidade. Então aqui eu vou ter, sei lá, vou colocar que eu quero receber na serial. Na serial o cara ele vai escrever, o operador ele vai escrever para mim que ele quer 100% de luz. No meu programa eu vou escrever no analog write, que é o que eu queria isso aqui, e aí eu vou fazer uma elétrica, ele vai fazer essa conversão, vai acontecer lá no hardware, a gente não precisa conhecer sobre isso, mas fisicamente vai aparecer para a gente 100% de luminosidade, tá? Lá no LED. Então essa é a informação que você precisa ter em mente. Então toda vez que a gente trabalha com sinal digital, né, nós como programadores, nós vamos fazer essa configuração aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. A gente vai colocar essa configuração, que é o cálculo matemático para o microcontrolador. Vamos colocar aqui, ó, micro C, né? Micro C. Depois de feito esse dado aqui, o microcontrolador no background ele vai executar para a gente essa operação aqui, ó. Então a gente não precisa se preocupar, porque isso daqui vai acontecer lá no background. E esse trecho aqui a gente também não precisa se preocupar, porque ele vai acontecer lá dentro da configuração do nosso hardware. Tá? Então essa parte aqui não é uma preocupação nossa, essa parte aqui também não é uma preocupação nossa, a única preocupação que a gente precisa ter é aqui no cálculo matemático do microcontrolador. Tá? Então o que eu quero, o que eu vou receber externamente, qual que é o comando que eu vou receber externamente, eu preciso converter isso lá para jogar na minha operação, no meu analog write, e depois essa elétrica ele vai fazer a conversão lá dentro do microcontrolador e fisicamente vai aparecer esse no sinal. Tá? Então essa daqui é a configuração que a gente precisa ter. Tá? Então toda vez que eu quiser 0%, para eu ter 0%, eu tenho que jogar 0 no analog write. Se eu quiser 25%, eu tenho que jogar 64%. Por quê? 25% é uma regrinha de 3. Né? Qual que vai ser a regrinha de 3 que a gente vai utilizar aqui? Bom, é bem simples, né? Se eu quiser um elemento, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui esse verde mesmo. Se eu quiser um elemento aqui, ó, eu quero saber o valor de x, certo? Ó. Então aqui eu vou ter o meu x e aqui eu vou ter o meu y, certo? Então eu vou fazer uma regra de 3. Como eu estou baseado no zero, não é uma regra de 3 composta, é uma regra de 3 simples, né? Então o que eu quero? 100 está para 255, assim como x está para y. Se a gente for simplificar essa operação, o que a gente vai ter? O valor que eu preciso é o valor de y, né? Então y vai ser igual ao meu valor de 255 vezes o valor de x dividido pelo valor de 100. Tá? Dessa forma, eu vou conseguir descobrir qual que é o valor de y que eu preciso, né, para poder jogar no meu analog write. Então essa fórmula aqui, ó, é a fórmula que eu vou utilizar. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui novamente na nossa operação.
Então, lá, não é exatamente uma saída analógica, e sim uma saída de PWM, mas providencia o recurso necessário para várias operações com sinais analógicos, tá? A operação aqui, como é que ela vai ser? Analog write, eu tenho que definir o pino que eu quero, vírgula, o valor que eu vou utilizar, que é o valor que eu vou calcular e vou jogar lá na minha saída. Então de 0 a 255, ele vai jogar isso lá para frente, que vai ser esses valores aqui, que a gente vai ver o nosso LED brilhar mais ou menos, tá? Então vamos vir aqui no nosso Tinkercad. Opa, escrevendo errado. Tinkercad. Vamos pegar aqui, né, o nosso programa. Vamos pegar aqui um projeto novo. Vamos criar um projeto de circuito novo. Vamos criar então aqui um projeto de circuito novo, né? Aqui. Beleza. Vamos pegar aqui o nosso Tinkercad. Cadê? Vamos pegar aquele nosso projeto lá do Arduino, né? Vamos usar esse do esmaecer aqui, ó. Porque esse daqui do esmaecer, ó, o pino já está no pino 9, tá? Então a gente já tem aqui parte do nosso código pronto. Vamos voltar aqui para texto, né? Continuar. Vamos apagar tudo isso daqui, ó. Opa, vamos deixar esse cara. A gente vai refazer de novo, tá? A gente vai utilizar aqui, né, a nossa parte, declaração de variáveis, né? Aquela parte que a gente sempre faz, né? Então, quais variáveis eu vou precisar aqui, tá? Eu vou precisar, né, de uma variável que vai controlar o nome aqui do meu pino, tá no pino 9, né? Mas a gente vai criar aqui uma constante, const int led pino, que está no pino 9. Depois eu vou precisar de uma variável, né, que vai ser a variável que a gente vai controlar, né? Vamos voltar aqui no nosso Paint. Vai ser a variável que vai controlar o valor que a gente recebe para fazer a nossa operação, né? E vai ter uma variável que a gente vai jogar para escrever, tá? Qual que a gente faz primeiro? Vamos fazer as duas de qualquer jeito. Ambas vão ser em int. Então eu vou querer o valor intensidade LED, certo? Essa vai ser uma variável. E valor PWM do LED. Tá, vamos colocar aqui, ó. Repara, pessoal, que eu estou fazendo a grafia usando exatamente o que a variável ela possui. Então, o que é essa variável que eu estou criando? É uma variável que ela possui um valor, né? Eu separo aqui, né, com uma letra maiúscula para definir que a minha variável ela tem, na verdade, três palavras, né? Então, a primeira começa com minúscula, a segunda é intensidade e a terceira é o LED. Então, toda vez que eu olhar dentro do meu programa e olhar para essa variável, eu vou saber o que ela é. É o valor de intensidade do LED. E esse aqui é o valor PWM do LED. Tá? Então, eu já tenho essa configuração bem definida. Vou falar que eu vou usar o LED pino. E aqui, eu vou fazer o quê? Eu tenho que receber, né, o valor do meu LED pela minha serial. Então, vamos ter que criar aqui a serial de novo. Serial.begin. 9600, tá? E aqui eu vou receber o meu valor, né? Então vamos fazer aqui um serial.print ln. Vamos pegar aqui qual a intensidade do LED desejada. Vamos colocar aqui somente um print. E vamos colocar aqui o seguinte, né? Vamos ter que usar aquele nosso while, beleza? Então vamos colocar o nosso velho while serial.available. Né? Então, enquanto não tiver nada, se ele tiver alguma coisa, a gente vai receber o valor da nossa variável. Então, o valor intensidade do LED vai ser igual ao serial.parseInt. E aí eu vou ter que fazer o cálculo, né? O meu valor PWM LED, ele vai ser, né? Vamos lembrar que a nossa formulazinha 255 vezes x dividido por 100. Então vamos colocar aqui, né? 255
vezes o valor da minha intensidade LED dividido por 100. Né? Então a pessoa ela vai poder escolher, vamos até deixar aqui, ó, que o valor tem que ser de 0 até 100, né? Então a pessoa aqui vai ler a nossa pergunta, ela já sabe que vai ser de 0 até 100, e a gente vai receber essa informação aqui. Recebida essa informação, o que eu vou fazer? Analog write, vamos colocar aqui o meu LED pino, que é o pino que eu quero utilizar, né, como saída. Eu não preciso usar o pin mode aqui, tá? É comum o pessoal deixar, mas não faz se muito necessário, ele vai funcionar da mesma forma. Tá? Eu vou deixar só para a gente manter um padrão aqui de documentação, para a gente saber que o LED pino é uma saída. Tá? E aí eu vou colocar LED pino e eu vou colocar o valor do meu PWM, na minha variável que eu acabei de calcular. Tá? Vamos ver se isso daqui está certo, vamos ver se ele vai compilar, se vai dar algum erro. Deu erro nenhum, vamos na nossa serial. Qual é a intensidade do LED desejado? Vou colocar aqui, eu quero 100% do meu LED. 100 deu lá, 100%. Opa, a gente esqueceu de fazer uma coisinha aqui, né? Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos só fazer isso aqui ficar bonito. Então vamos colocar aqui um serial.println o valor e intensidade do LED, né? Que eu quero que ele printa ali pra gente o valor corretamente, né? Isso daqui não existe. Valor e intensidade do LED. Apagar. Vamos parar no iniciar. Qual é a intensidade do LED? Eu quero 100% do meu LED. O que vai acontecer? Apareceu ali 100%, o LED ligou. Boa, funcionou legal. Vamos falar que eu quero 50% do meu LED. E para que o LED ele deu uma clareada aqui, né? Eu quero 25% do LED. Olha lá, diminuiu um pouco mais. Eu quero 10% do meu LED. Mais 0. Apagou totalmente. Tá? Então a gente consegue fazer agora uma lógica onde eu posso aumentar e diminuir a luminosidade do meu LED. 75, eu quero 100% do meu LED. Olha lá, vai ficar mais forte. Então a gente consegue ter essa operação, essa reação ali, controlando a saída analógica utilizando esse recurso. Tá? Então isso daqui é algo muito interessante, é um negócio que facilita bastante alguns trechos de programação, inclusive para quando a gente vai fazer, né, no próximo vídeo, a gente vai utilizar o LED RGB. Quando a gente for utilizar esses LEDs, a gente vai precisar desse cara para a gente poder fazer a criação de outras cores, outros padrões de cores. Tá? Mas a gente mostra aí para vocês no próximo vídeo como que funciona isso daqui. Tá? Como exercício, deixa eu pensar aqui, vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem. Esse aqui não faz necessário. Deixa eu ver o exercício aqui, ó. Beleza. Sem mostrar o resultado para vocês, eu vou deixar esse exercício aqui. Tá? O que eu quero que vocês façam, né? Não, um exercício que vocês possam tentar desenvolver aí e fazer algo diferente. Né? Eu quero que vocês coloquem aqui um programa exemplo, que é usando essa mesma configuração, pode usar aquele projeto ali do SmileSer, e você vai utilizar aqui o pino 9. Tá? Esse programa, você vai alterar a intensidade do LED a cada segundo, tudo bem? Então, a cada segundo, você vai mudar a intensidade do LED. A cada segundo, acho que a cada segundo vai ser pouco. A gente vai precisar colocar um pouco menos do que isso. Então, a cada 200 milissegundos, eu quero que você aumente e diminua a intensidade do LED em 5% de iluminação. Então, você vai ver o LED ele incrementar até chegar no 100. Quando ele chegar no 100, ele vai ter que começar a decrementar a intensidade. E aí você vai ver que ele vai ficar nesse pulsar constantemente. Tá? Essa é a intenção. Eu quero que você faça uma operação onde o LED ele fique pulsando, né, aumentando e diminuindo essa intensidade da luz constantemente. Então, a cada 200 milissegundos você vai aumentar, não precisa ser 5 não, pode ser 10, a 10% da luminosidade ali. A gente já tem aqui a operação, e aí você precisa colocar
que isso daqui aconteça, né? Não mais dependendo aqui da minha serial, mas dependendo mesmo da minha programação. Eu quero que ele fique aumentando e diminuindo a intensidade do LED a cada 200 milissegundos, você incremente ou decremente 10% da luminosidade, tá bom? Bom, pessoal, então a gente fica por aqui e até a próxima.